O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, a mulher samaritana disse a Jesus: Senhor, vejo que és um profeta. Os nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: Acredita-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Wagner, presidente da querida comunidade Canção Nova, Padre Donizete, vice-presidente. Saúdo também o Padre João Gualberto e o Padre Ricardo, reitor e vice-reitor deste santuário. Prezados sacerdotes concelebrantes, caro diácono, caros seminaristas, irmãos e irmãs, para mim é uma grande alegria presidir a celebração da Eucaristia nesta data histórica. 10 anos da dedicação deste santuário. Como bispo diocesano, eu abençoei a pedra fundamental numa tarde muito quente do dia 8 de dezembro de 2007. Segui passo a passo a construção desse templo. E quando foi colocado o telhado, celebrei aqui nesse local a primeira missa, no meio de andaimes, material de construção. Depois, assinei o decreto constituindo esse templo santuário diocesano. Mas o nome foi escolhido por Monsenhor Jonas, Santuário do Pai das Misericórdias. Então nós podemos dizer que foi Monsenhor Jonas quem batizou este santuário. E finalmente, como bispo emérito, eu tive a ocasião de participar da dedicação deste santuário. E me recordo bem que no final da celebração litúrgica, Monsenhor Jonas, transbordando de alegria, fez os agradecimentos. E no determinado momento, ele saiu aqui do presbitério. Foi até a arquiteta Mônica Rude para agradecer a ela. Esse gesto significativo mostrou a grandeza do coração de Monsenhor Jonas. Irmãos e irmãs, as 3 leituras desta missa nos ajudam a compreender o sentido do santuário
que também pode ser chamado de templo e casa de Deus. Ouvimos na primeira leitura a palavra do profeta Ezequiel, que viveu no século VI antes de Cristo. Ele foi ao mesmo tempo profeta e sacerdote, coisa rara no Antigo Testamento. Na Antiga Aliança, a pessoa era ou profeta ou sacerdote, mas não as duas coisas ao mesmo tempo. Ainda jovem, tinha apenas 20 anos, foi levado para o exílio na Babilônia, juntamente com o rei Joaquim e mais de 10.000 judeus. E lá, na Babilônia, uma região pagã que adorava ídolos, Ezequiel assumiu a missão de conservar o povo na fidelidade ao Deus único e verdadeiro. Ele assumiu a missão de manter acesa no coração do povo a esperança de um dia voltar a Sião, a cidade de Jerusalém, e reconstruir o templo que tinha sido destruído pelos pagãos. E, num sonho, Ezequiel teve uma visão. Contemplou a reconstrução do novo templo. E é interessante que em 3 capítulos de seu livro, ele descreve os pormenores dessa reconstrução. O novo templo a ser reconstruído seria muito mais belo e importante do que o templo construído pelo rei Salomão, que fora destruído. Irmãos e irmãs, Jesus, no Evangelho, se refere a este templo reconstruído como a casa do Pai, a casa de oração. Mas no Evangelho que nós acabamos de ouvir, Jesus se refere a um novo templo, um templo espiritual. Trata-se daquele diálogo, ao mesmo tempo humano e cheio de espiritualidade, com a mulher samaritana. Ela, pouco a pouco, vai descobrindo a identidade de Jesus. É uma verdadeira catequese que Jesus realiza. Em primeiro lugar, ela descobre que Jesus é simplesmente um judeu. Depois, numa certa altura, descobre que ele é mais do que um judeu, é um profeta. E, finalmente, descobre a sua identidade completa. Ele é o Messias enviado por Deus ao mundo. E logo depois, Jesus fala do novo templo, que será um templo espiritual, onde Deus será adorado em espírito e verdade. Trata-se de uma revelação da Trindade Santíssima. Esse Deus é o Pai. A verdade é Ele, Cristo, e o Espírito é a terceira pessoa da Trindade. E esse templo espiritual que Jesus anunciou no diálogo com a samaritana foi, em primeiro lugar, o seu corpo de Verbo encarnado. Mais tarde, diante do templo de pedra de Jerusalém, Jesus afirma: destruí esse templo e em 3 dias eu o reconstruirei. E o evangelista, que é um grande teólogo, observa: ele falava não do templo de pedra, mas do templo do seu corpo, que seria destruído pela morte e reconstruído pela ressurreição. Nisso, irmãos e irmãs, consiste a ressurreição. A morte, de fato, destrói o nosso corpo, mas Deus tem o poder infinito de novamente reconstruir a casa do nosso corpo, agora num nível superior, no nível de corpo espiritual.
de corpo glorioso, não mais limitado pela morte e pelo sofrimento, pelo tempo e pelo espaço. Mas São Paulo nos mostra, na segunda leitura desta missa, tirada da primeira carta aos Coríntios, que templo espiritual, onde Deus é adorado em espírito e verdade, é também a comunidade cristã. Não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? E São Paulo fala da construção desse templo. O alicerce, o fundamento invisível é o Cristo ressuscitado. Mas no capítulo 2 da carta aos Efésios, Paulo vai mostrar que o fundamento visível são os apóstolos. A igreja é apostólica, ela é fundamentada na doutrina dos apóstolos. E esse edifício espiritual que é a igreja tem também paredes. E essas paredes são formadas de pedras espirituais que são todos os batizados. E Paulo recorda ainda na carta aos Efésios que todo edifício tem uma coluna nos ângulos, a pedra angular. É essa coluna, é essa pedra angular que sustenta as paredes. Se as paredes não estiverem fortemente ligadas à coluna, elas desabam. E Paulo conclui, a pedra angular que sustenta as paredes desse edifício espiritual que é a igreja é o Cristo. Portanto, irmãos e irmãs, sem Cristo, a igreja perde a sua identidade. Sem Cristo, a igreja deixa de existir, desaba, as paredes caem. Por isso, Paulo, na primeira carta aos Coríntios, afirma: quem destrói o templo santo, que é a igreja, com falsas doutrinas, Deus o destruirá. Por 2 séculos, a igreja não teve templos de pedra, templos materiais, porque ela tinha consciência muito profunda de que o templo de Deus é espiritual, é a comunidade reunida. Mas depois de 2 séculos, irmãos e irmãs, a igreja começou também a construir templos de pedra, templos materiais. E é interessante observar que desde o início, a igreja sempre construiu templos de pedras belos, com uma arquitetura belíssima. Qual é a razão dessa beleza? É porque no templo de pedra é celebrada a Eucaristia, que é a maior beleza que a igreja possui. É o sumo bem da igreja, como disse São João Paulo II. Então, a beleza do templo de pedra é porque ali se celebra a Eucaristia. Esse templo é belo, é magnífico, mas ele foi construído belo, com arte, porque aqui se celebra cada dia a Eucaristia, a suprema beleza da igreja. Mas Paulo recorda também, irmãos e irmãs, que não só a comunidade cristã é o templo espiritual, é a morada de Deus, mas também cada membro da comunidade é também templo espiritual, templo de Deus. No dia da dedicação desse templo, o altar foi ungido com o óleo suave do Santo Crisma. Mas também, irmãos e irmãs, no dia do batismo, o nosso corpo foi ungido com o mesmo óleo perfumado do Santo Crisma, para nos mostrar que cada um de nós é templo de Deus.
Portanto, recordando a dedicação desse templo, nós vemos nessa dedicação um apelo à nossa santidade de vida. Como esse templo, o nosso corpo deve também ser um corpo belo pela santidade de vida. A construção do templo material e a sua dedicação são sempre um apelo para a nossa santidade, pois somos templos vivos de Deus. Amém.